noite, Graciele. Seja bem-vinda ao nosso projeto e muito obrigada, né, por vir compartilhar conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite. Adoro lives. Que bom. De repente a gente pode, né, tá fazendo parceria e ter outros temas aí trabalhando também ao longo do ano, né, Nice? Temos muitas Verdade, demandas na área. verdade. Bem, Estão aguardando mais pessoas? O que é que espera? A gente tem um costume, como diz Nice, de não deixar uma tolerância muito grande, porque a apresentação depois de disponibilizada na forma gravada, ela fica um pouco tediosa no início e perde a atenção da pessoa que inicia, né, que inicia. Então a gente gosta de iniciar logo após a gravação. Pontual mesmo, tá certo. Então vamos começar então. Tá. Então, em respeito aos que já chegaram também, né, vamos começar no horário. Eu vou fazer uma breve apresentação e vou passar a palavra para minha amiga de muitos anos, Graciele. É um prazer, uma honra gigantesca ter você com a gente, né, contribuindo com esse tema de tanta importância. Foi uma demanda levantada no grupo, que é o Grupo Mente Cristã Orientada. Esse é um projeto, né, que foi levantado inicialmente em uma denominação evangélica, mas ela se abriu e se estendeu para um projeto institucional mesmo, e a gente tem a intenção de colaborar com temas da saúde mental, né, profissionais da saúde mental e áreas afins que possam contribuir com a gente, né, no equilíbrio, na saúde e nas informações da saúde mental como um todo. Então, é mais uma live, a gente se encontra todos os meses, temos os canais, projetos que podem ser seguidos, YouTube, Instagram, né, e o YouTube, Instagram, e acho que esses são os mais importantes, e sigam a gente lá para mais informações. Então, a palavra está com Graciele, médica, psiquiatra, com a causa nobre e linda que eu gostaria que ela citasse, não está tão diretamente relacionado, mas eu acho que é um assunto que é extremamente válido e pode contribuir com a gente, né, e outras pessoas que podem acessar essa live mais à frente. Então, Gra, a palavra está com você e fique à vontade, viu? Acho que tem alguém tentando falar. Dani, como tá? Oi? Tem alguém tentando falar? Eu acho que alguém está com o microfone aberto, deve estar falando em casa, pelo que eu entendi. Ah, tá. Então tá. Boa noite para vocês. Como eu disse, é um prazer para mim estar aqui, muito mais para mim do que para vocês. Eu adoro participar de lives, adoro falar sobre saúde mental, sobre psiquiatria. E primeiro eu queria me apresentar, né? Meu nome é Graciele Batista Pereira Brandão. Eu sou enfermeira, fui colega de Claudilene na faculdade de enfermagem há alguns anos atrás. E posteriormente eu fiz medicina e hoje eu atuo na psiquiatria. Também sou mãe, tenho dois filhos, sou casada há 12 anos, tenho um filho de 22 anos, que eu tive ainda na adolescência, na época da faculdade de enfermagem. Posteriormente, eu tive um segundo filho fazendo medicina, né? Para cada curso um presente. E o que acontece, falando rapidamente aqui sobre a minha história, que Claudilene pediu para mim compartilhar com vocês. O meu filho mais novo, o Davi, ele hoje está com 9 anos, e aos 6 anos ele foi diagnosticado com uma doença gravíssima, né? Adrenoleucodistrofia, doença daquele famoso filme, O Olho de Lorenzo. E a partir de então nós travamos uma luta imensa, gigante, a luta do rei Davi mesmo. Eu, inclusive, me aprofundei na história do rei Davi para mim poder entender a dimensão do que eu estava passando, e é realmente isso. Então, eu me uni a muitas pessoas, graças a Deus, eu tive um suporte muito grande de muitos amigos que oraram muito pela minha causa, pela vida do Davi, e nós conseguimos, nesses 3 anos de diagnóstico, fazer alguns tratamentos que já têm dado resposta, porque até então, no início, era diagnóstico de morte, né? Não teria mais o que fazer, seu filho vai morrer, seu filho vai ficar totalmente acamado até a morte, né? E, posteriormente, as portas, né, com a fé, acima de tudo, é claro, buscando a Deus sempre, as portas foram se abrindo e a gente caminha, né, junto na luta pela vida dele.
ele chegou a perder, só para vocês terem a noção, até 6 anos era uma criança totalmente normal, frequentou a escola, aprendeu, menino lindo, muito saudável. E a partir dos 6 anos ele parou de andar, de falar, de ouvir e de enxergar. E de se alimentar pela boca. E aí nós corremos, fizemos um transplante de medula, bem grave, assim, o transplante nessa faixa etária, mas conseguimos fazer um transplante na emergência, com altíssimo risco de morte, e graças a Deus tudo deu certo. Posteriormente, a doença avançou até o transplante fazer o papel dela, mas conseguimos paralisar a doença. Isso vocês não imaginam em meio a tanta luta espiritual, principalmente no decorrer de toda essa trajetória. Muita gente me ajudando, graças a Deus, em orações, porque se fosse por mim só, lutando, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. E hoje o meu filho, né, ele já recuperou a audição, ele recuperou parcialmente a visão, ele já está iniciando a alimentação pela boca, já fica de pé, né, já recuperou alguns movimentos. Então, assim, para mim hoje já é um milagre muito grande, porque aí nós estamos falando de algo que era impossível, que era só piora e mais nada, era morte esperada. E ele já teve muitas recuperações. Eu sigo fazendo os tratamentos, né, nele, e a cada dia a gente percebe um milagre, a gente percebe o milagre de Deus mesmo agindo. E eu ainda tenho muita fé e creio muito na cura dele, que eu vou poder um dia dar esse testemunho completo, se Deus quiser. E no decorrer da minha trajetória com o Davi, graças a Deus eu estou na psiquiatria, porque a psiquiatria para mim ela é terapêutica, né? Às vezes eu saio de casa extremamente preocupada, angustiada, com medo de mãe, né? Medo de toda mãe. E quando eu começo a atender, as coisas vão se acalmando dentro de mim e eu saio bem dos atendimentos. Então, a psiquiatria ela é curativa para mim. Por isso eu gosto tanto de falar a respeito e também gosto muito de atender sempre, né? Sempre que eu consigo, dentro das minhas condições de mãe hoje. Mas, graças a Deus, está indo tudo bem. E aí, a Cal me pediu para falar sobre o transtorno borderline, né? Acho que a pedido de vocês, selecionaram essa temática. E eu vou tentar falar de uma maneira mais sucinta possível. Você quer perguntar alguma coisa ou você já quer que eu inicie, Cal? Pode iniciar, e aí a gente deixa as perguntas para o final, pode ser assim? Você ter uma coesão no seu raciocínio e no seu planejamento? Pode ser. Ou então, se vocês quiserem ir interrompendo também, o que você Pronto. acha? Se para você for tudo bem, se houver perguntas, as pessoas levantam a mão e a gente pede para abrir o microfone, viu? Ótimo. Então tá bom. Para mim não tem problema, a qualquer momento pode interromper e a gente discute, a gente fala. Então pode ser assim. Então, o transtorno borderline, na verdade, ele é considerado um transtorno de personalidade. Então, não se considera nem tanto uma doença psiquiátrica, entra na classificação de transtorno de personalidade. E o que é transtorno de personalidade? Personalidade, assim, de maneira bem simples falando, é o jeitão, né? O jeitão da pessoa. É aquele comportamento que marca a pessoa desde quando ela é criança até adulta. É claro que ela tem as modificações, ela passa pela infância, pela adolescência, e na fase da adulta ela concretiza essa personalidade formada. Mas a gente percebe que toda pessoa tem um jeitão de ser que é bem característico dela, é a marca dela, né? No caso, é transtorno de personalidade, por quê? Porque esse jeitão, ele não é um jeitão funcional de acordo com as normas sociais da cultura que se avalia, por exemplo, da nossa cultura brasileira. A pessoa, ela tem um jeitão de ser que ele não é funcional dentro da sociedade em que ele vive. Então, é um jeitão disfuncional. Por isso que não entra muito na caracterização de doença. Só que transtorno porque realmente quem tem
algum transtorno de personalidade, a vida torna-se muito mais transtornante, né? Então, são pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos, relacionamentos em casa, relacionamentos amorosos, relações no trabalho, modo de viver. Então, acaba sendo prejudicial, mas não há um marco em si. Essa pessoa, ela tem esse jeitão disfuncional, transtornante ao longo da vida. E daí vocês percebem o quanto se torna complexo. Por quê? Porque eu estou lidando com um indivíduo que tem uma personalidade disfuncional. Então, eu estou lidando com um indivíduo que ele funciona daquela forma. Ou seja, muito mais trabalhoso para se tratar e para se cuidar. Porque eu estou pegando uma história de vida, né? E aí, só para citar aqui como exemplo, o transtorno de personalidade tem vários, são várias classificações, mas a mais comum, que a maioria das pessoas conhece, é o psicopata, né? O psicopata é um tipo de transtorno de personalidade, né? Onde essa pessoa se caracteriza por ser 100% razão, zero emoção. E aí, por conta disso, vem todas as disfunções de se relacionar com a pessoa assim, que se torna fria, egoísta, uma pessoa que busca muito prazer, muito sucesso, muito dinheiro, à custa do sofrimento de outro. Então, é uma personalidade difícil de lidar, por isso transtorno de personalidade. Só que hoje a gente vai falar do borderline, né? E por que esse tema? Assim, o transtorno de borderline, na minha opinião, é um dos transtornos mais difíceis, é uma das condições mais difíceis de lidar na psiquiatria. É realmente delicado você cuidar de uma pessoa assim. Então, é delicado para os profissionais e delicado também para a família. E por que esse nome borderline? Border, porque justamente está na borda, né? Então, antigamente, até se confundia esse transtorno como um quase doido. O quase doido, ele estava muito no limite entre o estar normal, o estar lúcido normal, dentro do que é classificado, né, como normalidade, do estar alterado, estar psicótico, do estar delirando. Então, por isso que criou-se esse nome, porque era uma personalidade tão disfuncional que parecia entrar num dos quadros de loucura. Mas, na verdade, não é classificado como loucura. Eu só estou explicando para vocês aqui o porquê dessa denominação de borderline. Então, o borderline, na verdade, ele é o oposto do psicopata. Imagina uma pessoa, para vocês entenderem bem, uma pessoa que funciona do ponto de vista da emoção como um vulcão em erupção. É o borderline. Ele é isso. Ele é um vulcão em erupção com relação às emoções. Então, é uma pessoa que ela vive pela emoção, mas ela vive pela emoção de uma forma muito intensa. Todos nós temos emoções. Choramos, ficamos tristes, alegres, ficamos com raiva, mas eu não tenho uma intensidade grande nessas emoções. Essas emoções são transitórias e são mais amenas. No caso do borderline, ele tem uma emoção muito exaltada. Então, se ele tem crises de raiva, ele fica com muita raiva. Então, se ele tenta se destruir, ele se destrói de uma maneira muito intensa. Se ele chora muito. Se ele está nervoso, ele está realmente muito nervoso. Só que isso não é eventualmente. Isso é quase que o padrão de funcionamento dele. O normal dele é ser esse disfuncional para o lado da emoção. E daí vocês imaginem, né? Começa a ter assim, a noção do quanto é cansativo para ele. Claro, ele sofre muito, mas ele sofre e faz sofrer. Então, quem convive com ele tem um sofrimento muito grande. A família, relacionamento amoroso, então, é uma tragédia. Relacionamentos no trabalho também se torna muito exaustivo, muito desgastante, porque você vive com uma pessoa que é um vulcão de emoção
do ponto de vista sentimental. Quer dizer, o oposto do psicopata, que é 100% razão, o border é 100% praticamente emoção. E por que essa emoção toda? O que caracteriza essa emoção toda do border? Porque um depressivo também, por exemplo, vocês podem questionar, né? Ah, mas a depressão também, ele fica chorando, fica muito triste, ele não quer fazer nada, ele não tem motivação para nada, ele não vê uma luz no fim do túnel, ele pensa em autoextermínio. Mas o border, o que caracteriza ele, o que marca ele, o que diferencia ele de um quadro de depressivo, ou de um quadro de bipolaridade, ou de tantos outros diagnósticos, é que ele tem uma falta muito grande do outro. É como se ele existisse apenas se o outro existir. Então, ele não se considera, eu ainda falo com eles assim, eu falo claramente com os pacientes, eu tenho uns 3 pacientes borderline. Eles se consideram gente só se o outro o validar. Então, por exemplo, se ele está num relacionamento, começou um relacionamento, aí já começa aquela relação de paixão que não se acaba. Não tem a fase da paixão, não, ela continua, aquele fervor todo, que ele é muita emoção. Mas se um dia, se em algum momento, ele ligou, por exemplo, para o companheiro e essa pessoa não atendeu, pronto, ele já entra em crise, já se automutila, já entra em choro, já acha que vai morrer, o outro abandonou, eu não dou conta de fazer mais nada, e chora, e começa. Aí eu vou falar os 2 tipos que tem mais na frente. Mas ele começa a ter uma erupção de emoções. Por quê? Porque sempre o que pesa para ele é a sensação de abandono. É a sensação de abandono. Ele não dá conta dessa hipótese de abandono, seja de um familiar, seja de um cônjuge, seja de um amigo, qualquer forma que ele interpreta como abandono ao se relacionar com alguém, ele entra em crise, ele se destrói ou ele destrói o externo. E aí nós temos 2 tipos, né? Temos o intrusivo e o explosivo. O explosivo é aquele que, nos momentos da crise, ele quebra alguma coisa, ele derruba objetos, porque ele não dá conta, a dor para ele é insuportável de abandono e ele se manifesta dessa forma externamente. Então, ele acaba caindo um pouco para a agressividade. E tem aquele que é intrusivo, que é o mais comum, que ele se automutila. Então, ele pega aquela dor toda do abandono e começa a se culpar. Então, ele se corta, né? Ele se corta, muitas delas, né? Que a maioria são mulheres, 85% dos casos são mulheres, a maioria se automutila. Então, se eu terminei um relacionamento, então o outro terminou comigo porque eu não valo nada, ele me abandonou, ele me deixou. Ele sempre coloca como o abandono de uma maneira muito grandiosa. Então, a forma de estar compensando essa dor do abandono é o quê? Com a automutilação. E aí, a hora que você vê, né, a maioria delas se cortam muito no braço, cortam as pernas, cortam cabelo, ela tenta se ferir, tem umas que mordem o dente até arrancar, porque quer sentir a dor do dente cair, arrancar e sangrar, porque aquela dor física é muito melhor sentir aquela dor física do que sentir a dor emocional, de tão insuportável. Por isso que justifica essas automutilações, porque você poderia pensar assim, gente, mas como que pode? A pessoa pega um estilete, corta o braço dela todinho, isso dói, isso arde, dói muito, e elas fazem um corte até profundo. Mas no pensamento deles, esse corte, essa dor que vem na superfície, no corpo, é muito menos doloroso do que sentir e pensar naquele abandono que eu estou tendo de alguém. Então, eu faço como forma de aliviar. Até agora, fui claro, deu para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Graciele, tem uma pergunta. Você quer que eu já faça agora? Porque como ela é de diagnóstico, talvez na condução do diagnóstico eu faça a pergunta ou você responda ao longo do tempo, como que você quer que faça? Pode fazer, porque já está entrando. Tá, ok. Então, algumas perguntas foram mandadas no grupo, eu vou, o que é borderline, o significado do transtorno já foram respondidas, se pode afetar que tipo de pessoa? Você falou predominantemente as mulheres,
Pode aparecer em alguma idade específica, você já falou que nasce border, né? A pessoa nasce porque é uma transição de personalidade. Eu vou complementar essa pergunta e dizer o seguinte, e já falando de diagnóstico também. Se a pessoa já nasce border porque é um transtorno de personalidade, os sinais, eu sei que o diagnóstico só pode ser feito também na vida adulta, né? Mas nesse intervalo entre todo o desenvolvimento da pessoa até a vida adulta, até chegar em um diagnóstico, qual que é o lidar dessa pessoa ao longo da vida, se isso for percebido pelo familiar como muito disfuncional, como isso é conduzido para diagnóstico ou terapia, entre terapia sem diagnóstico, como é feito isso antes do diagnóstico, mesmo sabendo que aquela pessoa pode vir a ter um diagnóstico border na vida adulta? Ó, na verdade, assim, a pessoa nasce com uma predisposição, vamos dizer, ao border, né? E aí, o que vai realmente definir se ela vai manifestar ou não esse transtorno vai ser principalmente as relações parentais iniciais. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma tendência a ser border, mas ali, durante a fase da infância, principalmente da primeira infância, da adolescência, ela teve um suporte bom familiar, né? Ela teve as necessidades básicas de infância dela supridas, né? Que é a necessidade de aceitação, necessidade de validação, necessidade Pertencimento, de afeto. Hã? pertencimento. De pertencimento. Se ela teve essas necessidades básicas supridas e não passou por nenhum trauma, nenhuma situação difícil, provavelmente ela nem vai manifestar nada. Agora, o que caracteriza manifestar esse transtorno é algum vazio que, durante essa formação, que é principalmente no período da primeira infância, segunda infância, mas né, a adolescência também contribui, essa pessoa ter tido passado por algum trauma importante, alguma perda importante, que ela não deu conta de processar bem essa perda, ou disfunções nas relações, né, parentais entre pais e filhos, né? Às vezes morou com o pai, mas o pai não conseguiu suprir ali a função de pai, talvez nem porque não queira, mas porque não conseguiu, não soube, a gente sabe que tem muito isso, né, nas questões familiares. Então, se ela tem esse processo de formação da personalidade dela, essas falhas, a tendência é que realmente ela comece a se manifestar, né? E a gente conclui na fase de 18 anos, que é o que a gente entende que a personalidade já se formou. Mas, vamos supor que eu identifique, né? 15 anos, eu já tive muitos casos assim. 15 anos começou a apresentar realmente, caracterizando como border, né? Ó, é border, tudo, a família levou e tal. Se eu tenho um suporte familiar bom dessa família, desse paciente, dessa menina, dessa jovem, que é a maioria mulher, se eu consigo ter ali um suporte familiar bom, eu posso moldar essa personalidade a tempo a ponto de prevenir mesmo, de prevenir uma disfunção maior. Então, eu dou um suporte familiar melhor no sentido de orientar os pais, quais que seriam as funções saudáveis dentro de um lar, vamos dizer assim, né? Reforçar o aspecto de tentar manter essas relações no lar o mais saudável possível, e faço intervenções de psicoterapia com psicólogo também precocemente, para tratar ali as dores, os traumas de maneira precoce, para que essa pessoa consiga ali ressignificar tudo que ela viveu, ainda em uma fase tão jovem, né, de adolescente, e posteriormente contribuir para estar moldando essa personalidade. Então, também não quer dizer que eu sou border há 13 anos. Ah, pode deixar que é bode, estamos vendo, vai ser isso mesmo, pronto, acabou, não. Pelo contrário, quanto mais cedo eu conseguir intervir no núcleo familiar, no núcleo social e em psicoterapia para trabalhar traumas, vivências negativas, ressignificar tudo isso, a chance de eu ter um transtorno ou apenas evoluir para amenizar essa personalidade disfuncional lá na frente é muito grande. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é psicopata, ele sabe que ele é psicopata, ele tem hoje seus 43 anos, mas ele foi um psicopata, que eu digo que foi uma história feliz,
porque ele foi muito bem cuidado. Ele realmente é um psicopata, não tem como desviar daquilo, mas a família muito bem cuidada, uma família que preservou bem a educação dele, e ele, desde a juventude, ele iniciou a psicoterapia. Então, hoje, ele sabe que ele é psicopata, ele sabe lidar com os sintomas que a psicopatia apresenta de maneira muito tranquila, e ele é uma pessoa que é muito sociável, ele não evoluiu com a psicopatia grave. Então, por exemplo, às vezes ele fala comigo assim, ó, doutora, às vezes um dia eu parei no mototáxi, eu estava indo de mototáxi, e aí ele me deixou no lugar, e não era naquele lugar, era mais na frente, estava molhado, e eu desci, e aí na hora eu queria sair, eu queria empurrar aquele homem da moto. Ele vem aquela agressividade, aquele impulso de fazer algo, e de xingar muito, e de ofender. Só que, como é uma pessoa que já vem em processo terapêutico, que já tem um meio familiar muito bom, que cuidou muito bem disso, ele sabe ele melhora o autocontrole. Então, ele respira fundo e ele repete para ele: calma, é só um mototáxi, eu parei aqui, não tem problema, eu vou ter paciência, vou atravessar a rua e vou resolver. Não precisa disso tudo. Então, ele mesmo faz esse exercício com ele ao longo do tempo, e nisso ele melhorou muito a disfuncionalidade dele. Então, o transtorno de personalidade, a importância de se divulgar é justamente isso. Quanto mais cedo intervir, apesar de que tradicionalmente fala que o diagnóstico só é fechado aos 18 anos, porque é o momento que fecha a personalidade, mas a gente sabe que por volta de 13, 12 anos a gente já consegue perceber claramente. Então, se você percebe claramente, você intervém com a família e em psicoterapia, que a chance de ter um sucesso é muito grande. Seu tá mudo, Cal. A minha internet ficou lenta, eu demorei a desmutar. Alguém levantar a mão, Renata, eu tenho mais perguntas que estão sendo conduzidas pelo YouTube, mas eu queria que Renata fizesse a pergunta dela, ela está de mãozinha levantada. Renata, você tá. Isso, desmuta e fique à vontade, Renata. Boa noite, tudo bem com todos vocês? Então, Tudo. a minha filha, ela foi diagnosticada com TPB com 16 anos de idade, né? De início, a Rita tinha alguns comportamentos assim, né? A gente costumava dizer, não tinha muito filtro. Mas o que mais, assim, percebemos é que ela começou a automutilação, né? E aí, corremos, né? Fomos até os profissionais, passou com psicólogo, psiquiatra, enfim. E o que foi primordial foi a nossa mudança, assim, em casa, que isso ajudou tanto ela quanto a nós, porque, como você mesmo disse, o border sofre, mas nós também sofremos. Mediante toda uma situação dentro de casa, eu tive uma depressão psicossomática, eu passei um processo muito difícil. O meu filho do meio também teve uma ansiedade, porque, assim, a minha filha, essas explosões da qual você disse, era durante o dia, não era assim, hoje ela tá, nossa, hoje ela tá bem, não era assim, ela estava bem, de repente ela explodia. Então você sempre tinha que prestar atenção em tudo aquilo que você falava com ela. A gente tinha que pisar em cascas de ovos, foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, é que nem eu falo, primeiramente Deus, a nossa fé e a ajuda dos profissionais, as psicoterapias, ela também aceitou, né, a questão de ter essa problemática, porque tem muitos que acabam não aceitando, né, de ter o TPB, mas ela viu que alguma coisa ali tava fugindo da regra, sem filtro mesmo. E hoje ela está com 26 anos. No decorrer de toda essa situação, por 3 vezes a Rita tentou ceifar a própria vida. Foi muito difícil, foi um quadro bem difícil. Mas hoje, assim, eu posso dizer com toda a minha alma que Deus em primeiro lugar e com a ajuda dos profissionais, assim, vocês são essenciais, porque o que acontecia, que eu acho que é muito importante também a gente dizer, tudo eu espiritualizava, até não saber. É o adversário. É claro que sabemos que o adversário está aí para matar, roubar e destruir. Se oportuniza de situações. Mas quando eu falava isso para ela, hoje eu tenho essa noção. Aí que ela ficava mais irritada, porque até então ela estava indo para a igreja, estava com alguns conflitos, então você imagina.
A pessoa está passando um processo e você falando que a pessoa está tomada por algo contrário, aí que o negócio pegava. Mas hoje, graças a Deus, ela tá estável, né? Louvado seja Deus. Ela fez as psicoterapias, uma profissional maravilhosa, Dalila, nossa irmã também em Cristo. Hoje em dia, graças a Deus, tivemos a vitória, mas foi um quadro muito difícil. Não é fácil, mas é possível. Com a ajuda de todos, né? Todo um trabalho, né? Tanto nós, que é o primordial dentro de casa, a união, né? A união dentro de casa. Nós tivemos que mudar, assim, as coisas dentro de casa, a terapia, enfim. Graças a Deus, Deus nos ajudou. Tá bom? Era só isso mesmo que eu queria testificar. Boa noite a todos. E tô aqui observando e escutando, tá bom? Que bênção, Renata, que bom que você teve um depoimento feliz para nos contar, porque assim, o que a gente ouve muito é um peso e realmente sofrimento muito grande de todos os lados quando se trata de diagnósticos parecidos como esse, né? Eu vou dar a fala para a Graciela, eu queria já apontar uma das perguntas que mais são feitas e que estão mais frequentes agora, é exatamente essa diferenciação, diferenciar transtorno borderline de transtorno bipolar, porque eles se confundem em muitos momentos. Aí eu quero que você diga se existem critérios que são clínicos, são critérios em que aspectos que eles se diferenciam como uma família, se bem que o diagnóstico, o nome em si, para a família é pouco importante, né? Mas assim, só para trazer luz para quem está perguntando e possa achar que está com o diagnóstico errado, qual que é a diferenciação em que aspectos essas doenças ou esses transtornos ou esses problemas, eles se misturam e se confundem? As diferenças entre transtorno borderline e transtorno afetivo bipolar, eles se parecem e chega a ter essa confusão de diagnóstico, até tratamento errado, acontece muito, porque realmente parece muito. E aí, tem vários critérios de diferenciação, mas eu vou falar assim de uma maneira, mas no sentido de que eu gosto muito da psiquiatria, de sentir o paciente, sabe? De adentrar nele, na vida dele mesmo. Eu acho que quando você consegue fazer isso, a chance de você errar um diagnóstico é muito menor, porque você consegue quase que incorporar no que ele está vivendo, então fica mais fácil perceber. Mas tem algumas coisas que são, assim, marcantes. Por exemplo, primeira coisa, o tratamento do transtorno de borderline é basicamente com psicoterapia. O tratamento do transtorno bipolar é o oposto. Ele é basicamente medicamentoso. Ele responde quase que 90% à medicação, claro, tem que ter a terapia, mas ele responde muito à medicação. Borderline já é diferente. Então, só isso aí já nos mostra o quanto são diferentes, apesar de serem parecidos. O transtorno bipolar, ele caracteriza, né, por ter duas fases distintas, né? A fase de mania, que é aquela fase onde a pessoa tem uma energia muito grande, pode ficar falando demais, pode fazer coisas exageradas, excesso de compras, pode ficar agressiva, irritada. E essa fase, ela perdura um tempo, ela não é tão rápida, né? Ela costuma ter ali mais de dias, pelo menos. E ele oscila com fases onde ele tem a fase depressiva, que é aquela fase onde vem marcadamente o quadro depressivo, né? Muito desânimo, não quer fazer nada, aquela apatia muito grande, falta de apetite, não quer contato social. Então, ele vive oscilando entre essas fases, né? Exceto alguns casos que só fica na fase depressiva, que também acontece. Já o transtorno borderline, ele não faz muito essa marcação de fases. Ele oscila, mas ele é um vulcão do dia ou da noite naquele mesmo dia, entende? Então, ele é muito mais, como se fosse assim. Exatamente. Ai, a própria Renata falando aí, ela É isso. falou, ela relatou aí perfeitamente, ela relatou uma figura de livro. Então, assim, Exato. então, erupção dia e noite. Ele não tem essas fases marcadas. E quando ele tem a tristeza, a angústia dele é muito pautada na falta. Se você conversar com ele, se você conseguir conversar com o paciente, a paciente,
border e entender bem o universo dela, se você conseguisse se abrir, né? Se ela conseguisse se abrir com você, o que não é muito comum, que às vezes eles se abrem bem com os profissionais, mas com familiar não vai querer abrir até com medo de se expor e tudo. Se você conseguir adentrar na questão dele, você vai ver que a essência dele é a falta do outro. No caso do bipolar, quando ele está na fase depressiva, que poderia se confundir, a essência dele não é a fase do outro, é simplesmente eu não quero viver, eu estou sem energia, eu não aguento mais, eu quero suicídio, não dá mais. Mas eu não tenho aquele foco ali, sabe? E o border não, é foco de carência. É uma carência extrema de alguém, eu preciso de alguém para ser eu. Então, é uma outra diferença também que marca muito. No caso da mania, a mania do bipolar, eles chegam a ser muito enérgicos, muito falantes, muito felizes, uns ficam até parecendo que são felizes demais, compram muito, fazem coisas exageradas, pega um cartão, gasta 15 mil numa tarde, sabe? Vai sair, sai com 10 mulheres, acontece esses exageros. No caso do border, quando ele está nessa fase de agitação, de extremo sofrimento e angústia, e que ele fica agitado, explosivo, ele não vai ter esse tipo de comportamento. Ele vai se automutilar, ou então ele vai destruir, ele vai gritar, ele vai quebrar, mas ele não vai ter esse grau de essas condutas meio que, digamos que irresponsáveis. Ele vai ter condutas exageradas, mas para expor o sofrimento dele, da angústia que ele vive naquele momento. Então, é uma outra diferença marcante. Outra questão, o bipolar, ele começou a tomar a medicação, o psiquiatra conseguiu acertar na medicação dele, porque tem várias opções de medicação. Às vezes entra com um paciente não dá bem, não tem tolerância boa àquele remédio, tem que trocar para outro, até estabilizar. Uns conseguem estabilizar fácil, outros demoram, tem bipolar que às vezes você fica um mês para conseguir tirar ele do surto de mania, às vezes não é fácil, às vezes é bem complicado, os bipolares assim graves, mas você percebe que quando acerta na medicação, esse paciente evolui para uma estabilidade clínica plena. Ele precisa da terapia? Precisa, por questões dele, como todos nós temos questões a serem resolvidas e precisamos de terapia. Mas não é o foco do tratamento dele. O foco do tratamento dele é realmente medicamentoso. Já no transtorno borderline, a gente entra com a medicação mais acessória, quase que um toque ali, um tempero ali no tratamento, sabe? Você maneja com uma medicação ou outra, mas o grande foco do border é fazer terapia semanal. Ele tem que fazer uma boa terapia, tem que ser um bom terapeuta. De preferência, um terapeuta que tenha muita experiência com borderline, porque para o terapeuta também é difícil, gente. Não é fácil você ter um paciente border toda semana. E é um paciente que ele quer ter acesso ao seu celular, ele te manda mensagem 2 horas da manhã, ele chora muito, ele quer conversar com você agora, ele precisa falar com você, o atendimento dele é sexta, ele te liga terça, não precisa ser hoje, mas é hoje, não dá para esperar, onde você está? Eu vou ir onde é que você está. Então, é aquela coisa desesperadora, os atendimentos são desesperadores, então, de preferência que seja um terapeuta que tenha experiência com border, porque medicação em transtornos de personalidade quase não responde. É um auxílio, mas não tem boas respostas. O que realmente a Renata falou aí perfeitamente. Nossa, vocês fizeram um papel brilhante. O que realmente funciona é a terapia e o manejo familiar. Aí vocês pensem a dificuldade, porque, por exemplo, no caso da Renata, a família conseguiu, né, se reestruturar e se adequar ao comportamento para ajudar com que a filha dela melhorasse. Mas imagine quantas e quantas pessoas que não têm suporte familiar nenhum. Tem a família, mas não tem contato, não tem afinidade, ninguém quer saber de ninguém. Isso é muito comum, isso é muito mais comum que o que tem de jovem morando sozinho, porque não dá conta, porque a família não dá certo com o pai, é muito constante. Então, se eu tenho esse tipo de paciente, vocês imaginam a dificuldade desse paciente melhorar. Gra, uma pergunta que foi feita aqui também, eu queria que você fizesse uma ressalva sobre isso. É sempre presente a automutilação no border? E aí, não sei se está associada, mas eu vou fazer junto. É possível uma pessoa
diagnosticada com autismo está com equívoco, com diagnóstico equivocado, e ela poder ser border, você já viu alguma associação na prática ou na literatura? Olha, assim, de diagnóstico confuso, de tudo pode acontecer, né? Mas, assim, eu acho um pouco difícil ter essa confusão de autismo com border, porque o autismo, uma das características dele é exatamente o oposto do border. Enquanto o border, eu preciso muito do outro, o outro é o ar que eu respiro, o autismo, ele não tem essa necessidade do outro, muito pelo contrário. Ele quer ficar só que ele fica só e bem. Bem. Ele brinca só, mas é na paz, ele não está sofrendo porque ele está só. Ele funciona muito bem só, por isso que ele não gosta de ambiente que tem muita gente, que tem barulho, que tem festas. Não, ele quer o sossego dele e aquilo ali para ele é a paz. Já o border, não, ele não dá conta ele, pelo contrário, ele necessita do outro. O outro, ele só existe se o outro existir. Então, eu Entendi. acho meio difícil essa confusão, sabe? Mas Entendi. assim, teria que ver direitinho o caso. E quanto à automutilação, é sempre presente e pode ser percebida desde idade muito precoce? Ó, a automutilação, ela é bem presente, sabe? Só que a questão é como é que essa pessoa se automutila. Por quê? O clássico é o corte do braço, né? Principalmente adolescente. Até os que não são border, eles aprendem isso aí de cortar o braço, que é prazeroso. Quem trabalha em CAPS infantil é o que mais vê corte no braço. E eles de blusa de frio num calor de 40 graus, né? Porque tem que esconder os cortes no braço. Então, o corte no braço é o clássico, o tradicional. Porém, eu posso ter outras formas de automutilação. Por exemplo, eu estou com uma paciente border, que ela deve ter seus 17 anos. E ela se automutila, sabe como? Apertando o dente até o dente quebrar. Ela aperta, sai sangue, ela mexe nessa boca até que esse dente quebre. Agora você pergunta para ela, não é dolorido ficar fazendo isso, não? Não, eu gosto. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem que conhecer bem ele para ele expor a forma que ele se automutila. Mas, de qualquer forma, você percebe que a automutilação por border, ela é prazerosa. Ela é prazerosa porque ela alivia a dor emocional. Por isso que tem um prazer naquilo ali. É um prazer meio estranho, mas para quem sente a dor que ele sente, você compreende que a dor física vai ser mais leve do que a emocional, por isso que ele se automutila. Então tem que ver essa forma de automutilação, porque eu já vi vários tipos de automutilação, mas o comum é realmente no braço. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Tem alguém com a mão levantada, mas eu vou fazer essa. E aí depois você chama Roberto. É mito ou é verdade que uma grande quantidade de border tem conflitos com a sexualidade ou de gênero? Ou isso é uma questão que não está ligada ao transtorno? Ó, assim, não posso considerar que é uma característica do transtorno ter disfunção de gênero, não. Não é uma característica, mas pode acontecer de ser uma comorbidade. Além de ter o border, eu tenho transtorno de gênero. Eu tenho dificuldade nessa identificação, nessa aceitação. Isso traz um sofrimento grande para mim, porque eu posso ter o transtorno de borderline e outras patologias junto. Infelizmente, quem trabalha aí com serviços que lidam com pacientes graves, geralmente você lida com um paciente com, no mínimo, 2 problemas, 2 patologias diferentes. Dificilmente vem só um border e é só isso e acabou, não. Geralmente vem um border com uma disfunção do gênero, com um transtorno depressivo, geralmente vem múltiplo. Então, assim, eu posso dizer que é uma comorbidade que pode acontecer, mas não faz parte do diagnóstico, entendeu? Entendi. Roberto levantou a mão. Roberto, está com a palavra. Pode desmutar. Roberto, fica à vontade de fazer sua pergunta.
Você consegue ver, Gra, as pessoas que estão de mão levantada? Você pode chamar se estiver aparecendo para você, Eu viu? consigo, mas só que tá com a mãozinha bem na frente do nome. Kátia. Eu posso falar? Pode sim. Boa noite, a paz de Deus. Então, estão me ouvindo, né? Sim. Então, a minha filha tem 15 anos. Aí, no ano de 2022, a gente percebeu, né, essas automutilações, que foi o ano até que eu perdi minha mãe. Então, assim, eu fico até emocionada. Porque dói bastante, né? Mas foi uma fase difícil, porque minha mãe sempre morou com a gente. Então, ela começou a fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, chamado Connection Familiar, terminou agora, durante 6 meses. Segunda-feira passada ela teve alta. E nesse interim de 6 meses ela teve 2 mutilações, que são os gatilhos, né? E foi fazendo essa terapia, junto com o psiquiatra, toda segunda-feira, fazer arte-terapia, muito bom. E aí a gente está até à procura de um profissional para continuar, porque ela tem que ser encaminhada pelo CAPS, enfim, continuar. E ela toma 4 cetralinas por dia, e à noite ela toma 2 de 50 do quetiapina, porque aquela questão da impulsividade, ela tem melhorado bastante. E aí, essa semana, ela falou o seguinte, eu não sei se durante a terapia fica muito no inconsciente a coisa, e conforme eles vão verbalizando, não sei se eu estou, né, falando assim, certo, mas parece que a cura vem por aí, quando começa a verbalizar. E aí ela falou que quando a minha mãe morreu, quando a avó morreu, ela achou que, porque como ela tinha Alzheimer, ela precisou ser acolhida também pelo meu irmão. Então, durante a semana, ela ficava com meu irmão e durante o final de semana, ela ficava comigo. Só que nesse interim, a minha mãe falou para minha filha, sua mãe está me abandonando, porque eu quero ficar junto com ela, e ela está me jogando na casa do outro filho, enfim. Então, o que a minha filha falou? Eu tinha medo de que você me abandonasse, porque minha avó falava isso. E isso eu fiquei sabendo agora, tipo, essa semana. Então, quando foi falado nessa questão do abandono, então eu lembrei dessa parte que nunca, em nenhum momento, ela verbalizou dessa forma, né? Mas tem a ver com essa situação que eu nem parava para pensar, porque minha mãe não tinha como ficar sozinha, a gente trabalhava. Então, meu irmão ficava durante o dia com ela, durante a semana, e no final de semana a gente ficava com ela. Então, foi muito forte, né? Então, é isso que eu queria perguntar. A questão do luto, né? Nessa parte também pode influenciar ou potencializar já essa questão do borderline? E também o médico falou que ela está diagnosticada, não sei, com 15 anos, né? Enfim, mas é só mesmo essa dúvida, né? Que eu tenho em relação a essa parte aí do luto. E assim, estamos trabalhando, tem um manejo familiar também que a gente também melhorou nesse sentido, né, a questão do julgamento, a questão de acolher, né, a questão, porque o dela entra no borderline, é a hipersensibilidade interpessoal, alguma coisa nesse sentido, né, então tudo para ela fica muito grande, ela tem uma que nem foi tocado aí, uma coisa vira um conto, né, um ponto vira um evento, assim, um conto, né, na cabeça deles. É isso. Então, assim, pelo que eu entendi, ela já foi diagnosticada, já foi fechado o diagnóstico, né? Que ela é border, né? Isso. Né? Ele falou que ela tem características de border, mas por causa da automutilação entrou nessa característica, que é uma, e tem 3, que é a impulsividade, é a hipersensibilidade interpessoal reativa, alguma coisa nesse sentido, e a automutilação. Aí entrou nessa, né, vamos dizer assim, entrou nessas 3 características, concluiu o border. E tem qual o período de duração que ela está nessa condição? Então, começou em 2022, ela tinha feito 13 anos, que foi o ano que minha mãe faleceu, e aí começou umas questões também na escola, a questão do social mesmo, porque daí ela se isolava, ela achava que ninguém era amigo dela,
questões nesse sentido. A gente até pensou em mudar de escola esse ano, porque foi piorando, né? Ela ficava sozinha, ela ia para o banheiro, eu trabalho em escola também, então ela ia na minha sala e ficava atrás da porta, quando eu ia olhar, o braço dela estava todo cortado. Então, assim, o ano passado aconteceu algumas vezes, esse ano aconteceu 2 vezes, e aí a gente pensou em mudar de escola, mas aí ela teve até um afastamento, o médico falou assim, olha, vocês têm que mudar de escola, porque além de ela ter esses gatilhos, o externo também não está, o social não está ajudando, e aconteceu também a questão do bullying, né, e a coisa foi crescendo. Mas, assim, a gente é evangélico, né? E aí ela pensou, bom, então vamos buscar a Deus esse sentido para ver o que a gente faz, porque ela está lá nessa escola desde quando ela tinha 2 anos. E aí ela sentiu, falou assim, não, eu vou continuar na escola, e com a terapia também, foi ajudando ela, resolveu voltar, resolveu continuar, né, na escola, agora em agosto. E aí, quando ela voltou, a sala estava totalmente mudada, tá com outra energia, o pessoal veio falar com ela, foi uma mudança, assim, radical, assim, sabe, assim, falando, assim, do social, então ela está indo bem, mas ela tem ainda uns picos, né, de tristeza, né, dessa questão de achar que ninguém gosta dela, e aí, então, o médico tinha passado alguns planos de crise, tipo, chupar uma bala, ou pegar o elástico e ficar apertando no braço, né, para ela, tipo, desprogramar o cérebro, né, e continuar, e ela reconhecendo essa emoção, né, esse sentimento, porque era muito difícil. No domingo anterior, antes de ela começar as aulas, eu tive que levar ela para o pronto-socorro, nunca tinha acontecido isso. Ela foi aos gritos, que ela não queria voltar para a escola, que ninguém ia aceitar ela, né? E aí tomou uma medicação, a gente veio de madrugada, foi bem doloroso, assim, bem triste. E aí ela falou assim, bom, eu tomei essa decisão de voltar para a escola, eu vou voltar, e quando chegou lá estava tudo diferente. Então, assim, a gente conversou, tá vendo? Você percebeu que o seu medo, né, a sua ansiedade, não foi aquilo que aconteceu? Então, fomos trabalhando dessa forma, e ela está percebendo dia a dia, assim, ela tenta controlar, né, mas é uma coisa que ela fala que é uma coisa que vem de fora para ela, que às vezes ela não consegue controlar. Mas, enfim, ela reconhece e está tentando, né? Então, tem esses planos de crises que ela já sabe que ela tem que fazer, ou ela ficar quietinha, ou ela escrever. E o médico falou que ela é muito sensorial. Então, assim, tem essa tendência, tem essa propensão, né, para no futuro usar drogas, porque é uma maneira de dissociar, né, da realidade, pelo que eu entendi, mais ou menos é isso. Então, tem que ser coisas assim sensoriais para ela poder sair daquela crise, né? É isso, né? É uma situação assim que a gente nunca pensou, né? Enfim, a gente não sabe nem como falar, né? Como tratar, porque é só a ajuda de vocês mesmo para a gente tentar mudar um pouco até a nossa forma o julgamento, várias coisas, né? A forma de falar, o acolhimento. Tudo isso é super essencial, por isso que eu estou assim, me inteirando de tudo que fala sobre esse assunto para poder ajudar o máximo que eu consigo, né? Meu esposo, né? É isso, mas esse diagnóstico ela já tem. Já está Do bom, fechado. né? Assim, pelo que você me falou aí, eu vou ser sincera que me gerou uma dúvida, porque me pareceu também um quadro depressivo. E parece também muito, muito. O bode como um quadro depressivo em adolescente. Por que eu estou falando isso? Porque depressão em adolescente também gera automutilação. Não é só o border. Tem várias situações na fase da adolescência que fazem com que ele se automutile. Não quer dizer que quem se automutila é igual a borderline, entendeu? E não quer dizer que quem tem tristeza e se automutila é igual a borderline. Eu tenho que entender a essência dessa tristeza e como que essa pessoa funciona durante o dia. Quando eu entendo isso bem, principalmente o terapeuta, o psicólogo, aí sim eu consigo dar certeza. Isso aí tem que estar muito claro. Por quê? Porque vai fazer toda a diferença no tratamento. Porque se for depressão, é manejo com antidepressivo e terapia. E se for border, é muito bom manejo familiar
com terapia. Aí você perguntou a questão do luto. O luto por depressivo vai ser mais difícil ainda, e vai, digamos que vai prejudicar o processo de melhora dele, né? Porque vai favorecer a condição dele de piora. O luto para o depressivo. O luto para o border, ele é difícil, mas ele não é algo que, digamos que vai ser algo que vai desestruturá-lo mais pelo luto, entendeu? Eu penso que se for border, se ela realmente for border, o fato de ela ter nascido ou ouvido várias vezes da avó esse tipo de comentário, e a criança aprende muito por vivência, né? Ela aprende muito pelo que ela vê, pelo que ela vivencia, e muito menos pelo que ela fala, pelo que falam com ela. Ela é muito de observar e absorver tudo aquilo ali. Se você quer que seu filho fume, você não precisa falar nada com ele. É só você criar ele de vez em quando pegando um cigarrinho e fumando tranquilamente. Pode ter certeza que, naturalmente, se ele tiver uma tendência, ele vai absorver aquele comportamento ali e ele vai fumar. Então, talvez o fato de ter vivenciado com a avó alguns momentos, ter ouvido ela falar esse tipo de coisa, isso gerou nela, né? Ela absorveu de alguma forma essa forma de pensar, e isso contribuiu para a formação da personalidade dela borderline. Mas o luto não seria algo que vá desestruturá-la, até porque o luto fica muito mais fácil entender que o outro se foi. O outro se foi, mas no outro não me rejeitou. E a grande ferida do border é eu ser rejeitado. Ele não me quer, ela não me quer. É uma amiga que deixou de ser a minha amiga porque ela me ignorou. É o namorado que terminou comigo porque ele não me quer mais. É a minha mãe que casou com outro homem e não quer ver porque ela não me quer mais como filha. Então, essa é a grande dor dele. Então, é nesse sentido que tem que a terapia chegar, conseguir adentrar nessa questão da pessoa, que aí você consegue definir direitinho se é border ou se é depressão e dar seguimento. Não sei se eu consegui te responder. Kátia não falou mais, eu vou falar aqui sobre uma pergunta, Gra, justamente no momento que você fala dessa confusão diagnóstica e a diferenciação que pode estar acontecendo. Tem uma pessoa que fez um relato aqui, e eu gostaria que o que você poderia dizer para essa pessoa de forma a contribuir? Já fiz todo tipo de tratamento convencional, medicação, terapia, chás, acupuntura, suplementação, vitaminas, meditação e muito, muito, muito mais. Nada adiantou. Estou sem forças, já esperando em Deus. Essa pessoa se desborda e faz esse relato. O que você diria para essa pessoa? Ela já fez terapia, ela falou? Segundo o que está escrito aqui, sim. E ela desistiu da terapia? Disse que nada adiantou e que está sem forças para continuar. Aí o que a gente tem, aí a minha pergunta é essa: é possível? Nós jamais queremos, né, colocar em dúvida qualquer diagnóstico médico que já foi feito, mas é possível nessa condição a pessoa fazer esse relato de tantas intervenções e nada ter dado resultado? Ela está com o diagnóstico errado? É possível ter diagnóstico errado, é possível também ela não ter suporte social e familiar nenhum, por isso ela não conseguir evoluir. É possível ela ter entrado numa terapia em que ela não aderiu, porque esse negócio de terapia é tão complicado, porque assim, a primeira coisa é o paciente identificar com o terapeuta. Vamos supor que eu indico, ó, às vezes eu falo, vai em psicóloga fulana de tal, que ela é ótima, eu sei que ela é boa com esse trabalho dela. Mas aí o paciente vai naquela psicóloga e ele não se identifica. Ah, tem N fatores que fazem eu não identificar. Vamos supor que eu fui na psicóloga e lembrei de uma ex-namorada minha que eu não gosto. O rosto dela me fez lembrar, então eu vou detestar aquela psicóloga. Isso é um processo psíquico muito automático que às vezes eu nem percebo. Aí eu começo a falar, eu não gosto daquela psicóloga, não, a médica me indicou, mas eu não gostei dela, não sabe nem o porquê. Então, assim, tem que ver muita coisa aí, tem que ver se ela foi no psicólogo que realmente conseguiu ajudá-la a adentrar, que ela sentiu confiança, sabe, naquela pessoa, que a pessoa conseguiu conduzir ela. Porque eu falo com você, psicólogo para atender transtorno de personalidade
ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito experiente, muito estudioso. Não é para qualquer um. Atender um quadro depressivo né, mais tranquilo, atender várias doenças mais tranquilo, mas transtorno de personalidade tem que ser Verdade. um bom, sabe? O psicólogo aqui em Montes Claros tem 2 que eu indico para transtorno de personalidade, e para você ter ideia, eu indico porque eu já fui paciente deles, fiz terapia com eles e eu senti muita confiança neles. E eu senti que, assim, um transtorno de personalidade, eles têm formação mesmo, eles levam muito a sério o trabalho deles, porque não é fácil achar um terapeuta que conduza bem. E isso faz toda a diferença, toda a diferença. Porque eu tenho que saber muito bem conduzir esse paciente, entende? Eu não vou dar resposta para eles, obviamente, né? Não é isso que a terapia propõe. Mas eu tenho que saber direcionar os questionamentos dele, eu tenho que saber direcionar onde que eu vou colocar ele para pensar, o que que eu vou colocar ele para refletir, sabe? Então tem que ser muito bom de serviço. E eu não sei como é que foi essa história dela, aí, né? O que que ela procurou, o que que ela fez, como que é a vida dela, como que é o suporte familiar dela, qual que é a real busca dela, se ela já teve algum trauma importante. Por exemplo, tem casos de traumas que só hipnose para resolver. Só hipnose. A pessoa trata, faz terapia, toma remédio, não funciona, não funciona, não funciona. Aí faz uma hipnose, consegue vir ali, porque a hipnose acessa o subconsciente, é bem mais rápido, né? São sessões, tratamento é um tratamento mais rápido, porque ele consegue acessar ali um trauma que eu nem lembrava que eu vivi. Eu vivi quando eu tinha 14 anos, nem lembro como é que foi meus 14 anos, vivi esse negócio, foi tão intenso, marcou, engavetou aqui, ó, não saiu e manifesta sintoma, manifesta sintoma. Só que eu não sei de onde que é, vem aquela dor, eu não sei, não consigo saber. E aí talvez eu faço uma hipnose bem feita, claro, com responsabilidade, né? Porque tem hipnose, não é para ver vidas passadas, nada disso, é para ver realmente acessar o seu subconsciente. Então, um bom hipnoterapeuta, ele consegue acessar e você lembrar. Aí você lembra, trabalha que ele resolve. Então, assim, tem que ver tudo isso, sabe? É muita coisa para ver para ela falar assim, desistir. Entendi. Eu entendo. Nós vamos dar a palavra para o irmão Rubens, ele é psicólogo de longa data, acho que vai falar com bastante propriedade sobre as psicoterapias e talvez tenha alguma orientação a ser dada também nesse caso. Fique à vontade, irmão Rubens. Então, vamos lá, vamos, vamos conversar sobre o borderline. Estou gostando muito da sua explicação, da sua orientação, doutora. Realmente eu concordo com você que é um dos transtornos, assim, de umas partes assim, mais difíceis da psiquiatria e da psicologia, é o borderline. Por quê? Não tem uma previsibilidade. A pessoa é totalmente hipersensível a tudo, né? A todos, e manifesta isso de forma exagerada, de forma assim que destrutiva aos outros e a si mesmo, né? E como a Renata contou agora há pouco, a Renata Cristina, foi muito importante na vida dela a participação dos profissionais. Por quê? A própria família, a própria família tem um distanciamento do paciente, porque a própria família fica perdida, fica triste com aquela pessoa. E muitos da família começam até a dizer assim que a pessoa é um mal agradecido, é um mau caráter, disso para mais, né? Então, por que que a terapia se torna bem mais complicada? Além de você ter que ouvir aquela pessoa com uma empatia muito grande, ter dentro de si muita paz, muita paciência, porque vai acontecer aquilo que você disse, ele vai ligar final de semana, vai mandar mensagem de WhatsApp desse tamanho, contando tudo o que está acontecendo e falando assim, ó, eu vou acabar com tudo, eu vou desistir de tudo, se você não falar comigo. Então, é assim,
No início você fica até um pouco assustada. Então, é difícil na escolha de profissional, é difícil no tempo que isso leva, e eu diria que tem que estender, pelo que a Renata me falou aí, é um projeto que ela participa. É necessário, no caso do borderline, abrir esse leque aí com a família e, às vezes, até com amigos, com pessoas próximas. Por quê? Eu já Verdade. participei de caso que a pessoa disse assim, eu queria que você fizesse uma aula, fizesse uma explicação para o meu tio, para minha tia, para o fulano, porque minha mãe, coitada, ela tem muita paciência, eu sei que eu dou muita despesa, eu sei que ela trabalha praticamente para cuidar de mim, mas os tios, as pessoas de longe, criticam a minha mãe, porque onde já se Isso viu mesmo, fazer de tudo por essa menina mal agradecida. Então, aí, nesse verdade. caso, teve que incluir, conversar, fazer uma conversa à parte com os familiares, para explicar o seguinte, né, doutora Graziele, que realmente existe uma doença por trás disso. Porque, e as pessoas, na verdade, doutora, elas não têm culpa de não saber, mas por isso que é de suma importância uma aula igual essa. Essa aula tem que ficar gravada e Sim, o pessoal da igreja aí, vários que estão assistindo, tem que passar, tem que compartilhar, colocar para muita gente, porque isso salva vidas. O verdade. conhecimento salva vidas. Agora, a ignorância só faz a pessoa adoecer mais e, às vezes, infelizmente, a pessoa até vai ao suicídio por causa de, de coisas que houve dentro do lugar que ela tinha que ser protegida, que ela tinha que ser cuidada. Então, é muito importante, sim. É difícil para o psiquiatra, é difícil para o psicólogo. Temos que orar a Deus bastante, porque não é fácil, mas tem que ter esses movimentos, assim, de pessoas igual a senhora, que vem aqui explicar, ajudar e disseminar o conhecimento. É muito importante. Tem tratamento, sim. Fácil não é, mas tem tratamento, sim. Deus abençoe, irmão Rubens, pela contribuição. Amém. Mas o que eu estou entendendo aí de sua pergunta é o seguinte: você está querendo saber se o transtorno bipolar pode ter algum traço de borderline, não é isso? Isso. Chama de traço. Traços são características de um transtorno, mas são características que são positivas. Você ter um traço é bom, não é ruim. Então, eu ter um traço de borderline, digamos que o traço seria o quê? O traço seria eu sentir falta do outro, eu ficar triste quando o outro está diferente comigo, quando o outro se afasta. Isso seria um traço de border. Isso é positivo, porque também me faz preocupar com o outro. Eu também não posso ser totalmente autêntica e dona de mim a ponto de não me sensibilizar com, por exemplo, um familiar que se afastou um pouco de mim. Eu preciso entender, aquilo ali precisa me incomodar, aqui eu preciso entender, eu preciso ficar triste. Isso é importante. Isso seria um traço do border. Agora, o fato dele ficar da pessoa, da mulher, ficar agressiva, sem palavras, e até colocar, né, de maneira negativa os filhos, influenciar negativamente, isso pode ser uma característica realmente do bipolar, essa agressividade. O bipolar, quando ele está na fase ríspida, e se ele estiver nervoso com alguma situação, ou se ele for uma pessoa que estiver com alguma insatisfação muito grande, eu não sei do que se trata, ele torna-se ríspido, agressivo. Quantas vezes eu trabalhando nesse de emergência, eu já recebi café quente de paciente bipolar que jogou, paciente já quis puxar cabelo. Então, assim, não quer dizer que ele está agressivo, sendo bipolar, ele está a agressividade dele pode ser uma característica da bipolaridade na fase da mania em alguns momentos. Não
sei se eu consegui te explicar, ou se eu Não, entendi. explicou. Eu entendi, claro, que ela é bipolar, sim. Então, nós já temos mais de uma hora de live, acho que nós vamos encaminhar aqui já para as considerações. Doutora Graciele, você está online ainda? Está me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito. Por gentileza. Na verdade, a gente até teria mais algumas perguntas, a gente até gostaria de como dizer assim, né, aumentar aqui um pouquinho, mas senão depois o vídeo fica muito grande e a intenção é que esse seja uma guia de informação para ajudar as pessoas, né? Então, por gentileza, você gostaria de já encaminhar para as suas considerações? Assim, as perguntas que vocês têm, se quiserem mandar para o meu e-mail, eu posso estar respondendo. Não vou te falar que vou responder de imediato, mas eu prometo que eu respondo. Graciele, com 2 L's, letra E no final, Graciele, B de bola, A, P de pedra, E de elefante. Então, gracielebape@yahoo.com.br. Aí manda as perguntas que eu respondo. Sobre o transtorno, acredito que eu consegui, né, falar assim sucintamente o que mais demanda, né? E o que eu queria frisar mesmo é a importância do suporte familiar e social. E principalmente aí vocês falaram aí do aspecto religioso, isso é muito importante, por quanto, né, que as lideranças religiosas influenciam, né? Tantas pessoas e o cuidado que essas pessoas têm que ter. Às vezes está caracterizando algo que não é espiritual como espiritual, Verdade, né? Porque eu acredito verdade. que realmente existem as doenças psiquiátricas, existem, que são doenças neuroquímicas, né, que têm alterações ali estruturais no cérebro que precisam ser melhoradas. Existem também as doenças do ponto de vista psíquico, que não são neuroquímicas, mas que está relacionada à formação da personalidade. E existe também as doenças espirituais, aqueles casos que chegam lá, que a pessoa está num grau muito disfuncional, uma estranheza muito grande, mas que não se enquadra em transtorno nenhum, e que a gente sabe que é um quadro espiritual. Então, Verdade, assim, a responsabilidade desses líderes espirituais, né, de saber não generalizar tudo, né, e gerar um sofrimento muito grande para uma pessoa que tem uma deficiência ali, né, orgânica, ouvir que é algo espiritual é realmente muito frustrante. verdade. Exato, doutora Graciele. Você gostaria de já fazer mais algumas considerações ou podemos... acredito que Cal, alguma coisa impossibilitou ela lá, acho que ela não está conseguindo Eu voltei. voltar. Voltou, Cal? Quer Pois é, minha internet paralisou aqui a cidade venta, quando venta muito a internet oscila demais, viu, gente? Me desculpe a ausência. Mas realmente esse é um tema muito impactante, assim, que envolve muitas dores de todos os lados e realmente a gente poderia delongar mais, né, se assim fosse possível. Mas aí o vídeo fica grande, fica difícil para disponibilizar a forma gravada. Quem sabe a gente não pode fazer um outro encontro, um segundo momento, trazendo outras abordagens, né? Já foi explicado sobre a dinâmica do conceito, do diagnóstico, de algumas possibilidades terapêuticas. De repente a gente possa fazer um segundo momento que a gente percebe, Gra, que existe muita pergunta para ser feita, muito anseio, né? E aí realmente não dá para a gente, nesse pouco tempo, a gente responder a tudo. Então, foi disponibilizado o e-mail, a gente vai colocar no grupo do projeto também, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? No tempo dela, ela vai estar respondendo, mas eu acredito que foi suficiente, foi brilhante, foi maravilhoso o encontro. Acho que para o que foi proposto, acho que está tudo ok, foi tudo respondido. Eu agradeço muito ter participado. Para mim é um prazer, além de eu gostar de falar muito, eu me sinto muito realizada em poder servir. Então, para mim foi um prazer enorme. Se precisarem, estou à disposição. A gente combina novamente. E é isso. Nós que agradecemos de coração, viu? Que você continue com o propósito de servir, contribuir, que na lei da semeadura você vai colher. Amém. Quer finalizar? É isso. O Rubens está presente também, às vezes quer finalizar, fazer alguma consideração final, assim, que a gente seja breve já para o término?
somente deixar certo o retorno, o convite para continuarmos essa tão excelente aula. Muito agradecido, mas aguardamos o retorno. Sim, ansiosamente. Então tá, é isso. Graciele, Brandão, Deus a abençoe, continue abençoando você e sua família, e gratidão por participar conosco desse momento, viu? Fique com Deus. É isso aí. O Projeto Mente Cristã Orientada agradece a sua presença, doutora Graciele, e aguardamos que teremos outras oportunidades para que você possa compartilhar conosco as suas experiências e o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida, e obrigada a presença de todos aí.